noite ao pessoal do Facebook. Muito obrigada por vocês estarem aí mais uma vez, nos acompanhando. Hoje mais uma palestra muito interessante. Espero que vocês todos gostem. E para nós que estamos aqui, boa noite. Boa noite. Que a paz de Jesus esteja conosco. A gratidão é imensa, né, por estarmos aqui reunidos mais uma vez. Que nós possamos sentir mesmo a espiritualidade aqui conosco, né, que nos abraça, nos recebe com tanto carinho. E hoje, com essa palestra que vamos ter, um assunto bem gostoso da gente ouvir. Quem não gosta de São Francisco de Assis, né? Quem já não ouviu falar dele? Então, hoje vamos aprender um pouco mais. E é com uma ilustre professora. Então, não vai ter erro, né? Não vai ter erro. Mas antes da gente começar, só pedir a vocês, quem puder contribuir com o nosso bazar. Estamos sempre aceitando doações, né? O bazar nos ajuda a manter a casa, então, roupas, calçados, brinquedos, mas por favor, gente, que esteja num bom estado, né? E pelo menos limpo, tá? Porque parece assim, tem gente que pega roupa que acabou de usar e manda aqui para nós. Então, assim, ele só mudou o lugar de jogar fora. Ele chega aqui e a gente naturalmente vai se desfazer daquilo. E a gente lamenta que pessoas ainda pensem dessa forma, né? Então, nós aceitamos sim doações, gente, mas se você não tem nada para doar, não inventa. Não tem, né? Faça uma oração. Agora, faz uma oração. A casa aceita sempre uma oração. Mas se trouxer uma doação, que ela seja aproveitada, tá? Vocês me desculpem falar assim, mas é que acontece direto, gente, sabe? Acontece direto. E aí a gente tem que pensar na pessoa que vai manusear aquilo, não é fácil, né? Vai selecionar aquilo tudo. Então, tudo a gente tem que pensar na consequência do depois, tá? Mas a gente agradece muito qualquer colaboração que vocês possam ter para conosco aqui. Brevemente a gente vai ter uma mudança radical aqui no visual do salão, né? Então, esperamos que sempre a gente possa melhorar, certo? Então, muito obrigada, viu? Lembrando também que as entrevistas aqui na casa é de segunda, de quarta e de quinta-feira, tá? Sempre a partir das 18h30 da tarde, tá bom? Então, vamos começar. Ô Zé, você desliga aí, por favor, Hã? Do segundo para... Não, é o terceiro... Não, terceiro e último. Não. O terceiro, de baixo para cima. Aí... Senão desliga aqui. Aí já pensou? Então vamos nos envolver, como eu já disse, nos envolver mesmo com os nossos queridos amigos da espiritualidade que estão aqui. Desde muito antes de nós, eles chegaram para preparar o ambiente, para nós encarnados e para os nossos irmãos desencarnados, que foram trazidos, estão aqui também, vieram para o aprendizado, muitos estão em tratamento, que possamos todos juntos celebrar mais um dia de vida, agradecendo a Deus por sua bondade e misericórdia. Agradecer pela casa que nos abriga, nos dá a oportunidade do trabalho, do estudo, do aprendizado, enfim, que todas as casas espíritas possam ser constantemente amparadas e protegidas para que esses irmãos de luz possam trabalhar, que sejamos nós os instrumentos deles, né, para que o amor cure os necessitados, que nós possamos auxiliar aqueles que realmente necessitam. E quem de nós não necessita de se sentir bem, de se sentir em paz, com seu coração tranquilo, todos nós. Então aquele que está um pouquinho melhor pode estender a mão para aquele que esteja realmente precisando. E aqui estamos nós, Senhor Jesus, todos nós estamos aqui, mais uma vez, para receber de vós as suas bênçãos de luz, de paz, de misericórdia.
todos os irmãos sejam envolvidos, principalmente aqueles mais necessitados. Muitos irmãos que agora estão no leito de hospital, estão em qualquer lugar, precisando de ajuda. Que possamos produzir nesse espaço de tempo vibrações de amor e paz, para que os irmãos possam levar para todo canto onde haja necessidade. Vamos pedir que Maria Santíssima nos envolva também no seu amor, nos cubra com seu manto sagrado, intercedendo por todos nós e por todos os nossos irmãos que necessitam de paz. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, e livrai-nos, Senhor, de todo o mal. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Deus vai nos abençoar. Boa noite, gente. Boa noite. Uma boa noite foi animada, né? Considerando aí 2 turnos de aula, bem atacada. Por isso que minha maquiagem não está em dia. Eu me maquiei, mas no meio de caminho ela foi saindo. Mas vamos lá. Boa noite, sou o pessoal do Facebook. Agora nós somos, né, virtuais. Temos que usar a tecnologia também para louvar a Deus, né? Para transmitir conhecimento. Que deveria ser para isso? A internet, né? Um dos principais objetivos, embora nem sempre assim. Mas vamos lá. Hoje nós vamos falar desse espírito amigo. E eu fui fazer as contas, né? Parecia que era bem ali, né? Mas ele esteve encarnado aqui em São Francisco de Assis há 841 anos atrás. E nós estamos falando dele hoje, ó. E vejamos, né, com exceção dos evangélicos, a Igreja Católica fala muito sobre Francisco de Assis, os espíritas também o têm como muito querido, né? E geralmente ela é muito relacionada à questão dos animais, né? Óbvio que um espírito da grandeza de Francisco de Assis, que relatam que, vejam bem, ele foi João Evangelista, um dos discípulos de Jesus, mas é impossível, né? Eu decifrei ele até as 10 para as 9 para vocês. Mas nós vamos dar uma luz, que é para isso que como se fala, uma palestra até, uma conversação serve para iniciar um tema. Aí depois vocês, com interesse, vão correr um pouquinho atrás, tá bom? Mas a gente já vai dar uma luz, vai trazer conhecimento um pouquinho, né? E também, quem sabe, algum conhecimento ali mais profundo ligado à nossa moral. Vamos lá. Nós começamos aqui bonitinho, ele achou uma graça esse cabelinho dele aí. Ó, é um cabelinho que até hoje é conhecido, né, pelos franciscanos. Bom, ele nasceu em 1182, na cidade de Assis, na Itália. Ou seja, ele era italiano e, na verdade, ele não chamava Francisco. E eu vou louvar a Deus, por quê? Porque meu nome é Margarete, eu gosto de ser chamada de Maga. Vejam que Francisco não era Francisco, era Giovanni. Bonito também? Bonito também. Mas Giovanni, se fosse, quem estuda a língua sabe bem disso, a gente não traduz nomes, né? Mas o mais similar ali à nossa língua, já que era o nome italiano, seria João. Ponto. Só que ele era apaixonado pela França. Então o pai dele, a título de... como se fosse um apelido para sua chamada de Francesco, que é Francisco. Então por isso que ficou Francisco de Assis, que era da Itália. Veja que ele pegou um pouquinho do Francisco, que era francês, né? Mas aí passou a ser assim mesmo. Então não teve jeito. Mas considerando que são duas cidades belíssimas, né? Assim como o Brasil também. Mas como ele amava a França, ele passou a ter esse apelido carinhoso. Então, pessoal, por favor, do CA, então se ele fala Maga, o pessoal não aceita no seu coração. Tem que aceitar, porque o próprio Francisco, ele era Giovanni, ele não era Francisco. E respeitava, porque ele morreu para Francisco de Assis. Ninguém conhece como Giovanni de Assis.
Então, por favor, que me chama de Margarete, vamos parar com isso. Olha, já temos algo em comum, ó. O espírito de baixa grandeza com o espírito de alta grandeza. Bom, ele, como todos sofrem, ele gostava de festas, ou como quase todos os jovens, né? Diz a biografia que ele era extravagante. Mas por que extravagante? Saia com várias, já fazia os seus rolês e gostava de festas. Vamos lembrar que ele não chegava bem a ser um nobre, mas o pai dele era comerciante de tecidos. Então ele já pertencia a uma classe, vamos dizer, um pouquinho melhorada. Então ele fazia os rolezinhos dele, não trabalhava. Como dizer hoje em dia, ele era um playboy. Classe média, ele não era classe média alta, mas também não era baixo que nem eu. Ele era ali no meio. Não trabalhava, era jovem. Só curtia as festinhas. Só que aí, como dizem nas religiões, quando Deus tem um chamado, ele simplesmente tem um chamado. E aí ele passou por esse rapazinho aí, essa rapazonda que gosta de festas. E começou a colocar nele, nos sonhos, a mediunidade, da qual nós falamos, né? Mediunidade. Que na verdade, a mediunidade é um fenômeno presente em todas as classes sociais, em todas as pessoas, em todas as religiões. Nós vemos hoje, muito presente na igreja evangélica, sai daqui, espírito! Isso aí é o quê? Mediunidade. Ele pode não fazer as técnicas que nós espíritas usamos, porque mediunidade não é pertencente, novamente, aos espíritas, é pertencente a todas as religiões, né? Existe até no Fantástico, quando eu assisti a Fantástico, quando eu tinha televisão, há mais de 10 anos atrás, mostrou uma reportagem que os próprios católicos, né, alguns padres, eu ia falar padres católicos, alguns padres, eles falavam, olha, eu estou sentindo no meu coração que aqui tem alguém que precisa. Isso aí é o quê? Mediunidade. E na própria igreja, a gente podia falar, né? Também a gente podia falar de tanta coisa, mas a mediunidade é uma coisa graciosa, por assim dizer, porque muitas vezes as outras religiões, elas pensam que pertencem somente ao espiritismo. Os próprios evangélicos dentro dele têm as irmãs que falam que são... É profecia. Profecias, é. As pessoas têm medo, né? Eu, em nome do Senhor, falou que passou uma dessas perto de mim, eu já... Falou, você está grávida. Eu falei, glória a Deus de quê? Né? Aquela profecia da boa, mas não fala, você vai ficar rica, né? Você vai... Não, mas só você está grávida, sai daqui. Mas enfim, isso aí é o quê? Mediunidade. Olha, o irmão mandou eu falar para você. Que irmão é esse? Passa logo o RG. Mediunidade. Então vamos lá. Ele começou a ser introduzido ali, a espiritualidade, por assim dizer, ao contexto cristão, através dos sonhos. Que inicialmente ele não entendia e nem fazia muito contexto a vida que ele levava de jovem. Porque o jovem, ele acha que ele vai dominar o mundo. Ele não vai dominar a casa dele, não. Ele já quer dominar o mundo, que ele vai ser feliz com aquele primeiro amor dele, a gente dá risada, porque sabe que vai vir vários. Né? Olha o primeiro amor. Quem é que casou com o primeiro amor e ficou até hoje? Difícil, né? Hoje eu estava falando, acontece, glória a Deus, acontece. Nem sei se é glória a Deus, né? Porque é um amor a vida toda. Mas enfim, eu estava falando com a minha... hoje eu tive terapia antes de vir, né? Foi uma vez. Aí eu falei, olha menina, na primeira eu falei, chorei. Depois parei de chorar, com esse outro. Aí o segundo, chorei, também parei depois. Isso quando termina, né? Aí depois você para de chorar e já vai seguir a vida, né? Então a gente, eu nunca vou encontrar alguém que nem ele, graças a Deus, porque se ele for embora, você tem que encontrar alguém lá. Bom, e ele era assim festeiro. Aí uma das festas, porque Deus quando tem que batizar, ele batiza até em festa, teria sido recebido um chamado divino, que fez com que ele repensasse sobre a vida. Porque se ele só ficava em festa, Deus usou como instrumento a festa. Na festa, fosse Jesus, né? Você hoje olha Jesus em outro lugar, mas ele foi na festa. Aí, quando ele recebeu aquele chamado, foi tão forte que ele se retirou para uma caverna. E foi um amigo junto dele. Porque o que me chama muita atenção na vida de Francisco, apesar de ele ter uma missão muito vedada ali ao cristianismo, muito bonita, ele nunca esteve só. Sempre ele teve companheiros. Mas aí a gente pensa, né? Quem é que não tem companheiros? É muito difícil que não tenha. A ideia ruim tem companheiros e a ideia boa também tem. E assim foi com Francisco, ele tinha companheiros. Só tinha um único amigo que ficou com ele na caverna, enquanto ele refletia sobre esse chamado. Aí depois ele saiu da caverna, porque senão, né, ele ia virar roxo, ele não ia virar vilão. Aí ele falou, vou sair, já refleti demais. Aí quando ele estava voltando para a casinha dele, falou, vou mudar de vida.
Aí tava mudando de vida lá no TikTok dele, lá no cavalo. Naquela época, os leprosos, e durante muitos anos foi assim, foi só nessa época, né? Que a lepra lá já foi conhecida desde a época de Cristo, né? Como uma chaga da humanidade. Ficou assim durante muitos anos. Eu me lembro, por exemplo, quando eu era uma pequena só até hoje, mas uma pequena infante, uma criancinha, uma criançola. Meus pais me levaram, por isso que eu sou sotaque, eu morei 15 anos em Manaus, da qual meu pai está aqui, ele é amazonense, nós moramos lá. E eles nos levavam para o interior, e eu não entendia quando eu era criança. Criança é tudo festa, né? Eu gostava disso porque eu andava na balsa. Né? Mas naquele município lá estavam os leprosos, ó. Eu só fui entender. Rancenianos e estavam lá. Porque a ranceníase, na verdade, depois de muito tempo, ela ficou quase semelhante à lepra, né? A gente não sabia como cuidar e, ó, botava eles num lugarzinho que eles ficavam lá quietos. E aí as religiões, principalmente o espiritismo, que é nacionalmente conhecido pela questão da caridade, ia até lá para levar caridade, que caridade era o quê que a gente entendia? Embora se fosse feito o evangelho, né? Mas era a cesta básica, era o cobertor, era... E eu não entendia, mas eles ficavam lá, ó, no município, lá fechadinho. Eu não entendia. Então assim era lepra. Por quê? Ele estava caminhando lá com tipo... lindo, maravilhoso, pensando que ele ia fazer da vida dele, que ele ia largar as festas e tal. Ou que talvez ele até fosse nas festas, mas ia menos. Aí passou um sino, né? Porque naquela época os leprosos, quando eles tinham que se locomover de uma região a outra, porque eles não ficavam no meio da sociedade, eles ficavam em regiões, né? Eles tinham que tocar sinos, que era conhecido como sino dos leprosos, para que ninguém chegasse perto, porque sabiam que era contagioso. Aí ele tocou o sino. Ele escutou o sino. Ao invés de ele sair daquele ambiente, ele chegou perto do leproso, viu que ele não estava com a coberta, fazia muito frio, e ele tinha uma única coberta. Porque ele estava indo para a caverna, né? Ele estava na casa dele. E aí ele pegou essa coberta, se condoeu, pegou a coberta, colocou, e inicialmente o leproso ficou assustado, porque ele falou, pronto, agora eu vou morrer. Porque ninguém podia chegar perto de ninguém leproso. E se chegasse, geralmente era para matar, era para tripudiar, fazer alguma coisa maliciosa. E aí ele veio, viu que o rapaz se emocionou e deu um beijo nele e ainda colocou o cobertor. E foi-se embora. Então aquele leproso meio que marcou o início de uma temporada nova na vida de Francisco. Ele já tinha tomado uma atitude diferente. Bom, aí ele foi numa igreja chamada São Damião, e aí ele teria recebido o segundo chamado. Mas vamos entender esse segundo chamado como uma conexão maior, né, da espiritualidade com ele, porque, veja, o leproso já foi um chamado, tudo é um chamado. Mas aí a própria Igreja Católica fala que nesse segundo encontro na Igreja de São Damião, ele teria recebido um outro chamado, né? Pedindo que ele fizesse o que com a igreja, quem sabe? A palavra reconstruir a igreja. Só que ele era um jovem rapazola, ele tomou o pé da letra. Aí ele falou, rapaz, eu tenho que modificar isso aqui, tipo no Ceará, né, colocar a terra. Aí ele, como uma rapazola ali, pensando, o pai dele era proprietário de uma loja de tecidos, o que ele fez? Foi lá, pegou um tarão de tecido do pai, sem o pai saber, que é errado, né, como dizer que Francisco não foi legalzinho nessa parte, e vendeu foi tudo. Aí ele pegou o dinheiro e doou para a igreja. Menino, seu pai sabe, ele já instaurou o dízimo ali, né? Aí o pai dele não gostou disso, onde ele pegou sem autorização, e mandou prendê-lo no porão da casa deles, né, evidentemente. A mãezinha, né, como toda santa mãe, foi lá e soltou ele. Mas tudo bem, depois de um tempo, né, porque, vejam, ele vivia numa sociedade que a mulher não tinha poder. Né? Como até hoje nós estamos aí galgando um espaço na nossa sociedade, mas naquela época uma mulher e um cachorro tinham o mesmo espaço. Ou seja, sério, tá? Então por isso que a mãe dele não tomou uma providência ou nem foi consultada, porque a opinião dela não contava. Mas aí como mãe depois, né, ela fez aquele bendito jeitinho lá, deve ter feito, e libertou ele. Aí foi quando o pai disse que ele era um dissipador de suas riquezas, porque ele não vendeu foi a loja, vendeu só uns tecidos. Aí ele disse, pois é, Francisco disse, pois eu renuncio minha herança.
Ele disse, se isso daí, se esse tecido, essa miséria fez falta para você, depois fique com ela. Assim ele falou. E foi-se embora. Como eu digo para minhas crianças, foi-se embora. Então, a partir dali mesmo, ele começou a ser um missionário daquele chamado que ele tinha recebido. Então, ele começou a missão dele falando dos benefícios do quê? De ter encontrado Cristo, do que ele já tinha presenciado levemente na igreja, mas era ainda um encontro muito recente. Só que ele começou a falar de amor, de libertação, e aí, novamente, ele começou a encontrar mais companheiros que se afinizavam com aquilo que ele estava falando. Porque era uma época tal qual hoje, que as pessoas procuram um salvador, né? Sejam os doutores que falam aqui da espiritualidade, né? Não, eu vou falar com um doutor. Primeiro que você tem que falar é com o seu coração. Depois com o Mestre Jesus. Aí você fez essa conexão, você pode falar com quem você quiser. Né? Com o doutor daqui, com o doutor de lá. Mas naquela época já se procuravam doutores, já se procuravam, né, salvação. Até hoje, como eu falei, nós não procuramos, né? Nós estamos perdidos, nós vamos encontrar uma luz. Nós queremos encontrar uma luz. Seja aqui, seja numa igreja, né? Em outro tempo. E aí ele tendo reunido um certo grupo de companheiros de filosofia, por assim dizer, ele foi até o Papa Inocêncio III, oh, glória, esse nome é só poder, né? Aí ele foi ridicularizado, mas por quê? Devido à sujeira. Ele estava numa carniça pura. Aí o Papa disse assim, vai embora, eu não quero você aqui não, desse jeito, só se você for doutrinar os povos. Aí Francisco, coitado, ele não tinha estudado comigo, é super verdade. Aí ele foi o quê? Falar com os povos mesmo, ele levou ao pé da letra. E se fosse hoje ele, Francisco, menino, não é assim, bem dizer. Mas ele foi lá e conversou com os povos. Aí começou a conexão. É por isso que eu falei, vai ter várias, tem alguns trechos muito conhecidos, outros nem tanto, de conexões dele com os animais. E aí ele foi, bateu um maior papo lá, com os discípulos junto com os povos, bababá. E depois ainda voltou para o Papa. Eu digo, pronto, já falei com os povos, o que eu faço agora? Aí o Papa falou, nossa, tá fedendo ainda, vai tomar um banho e depois tu volta aqui. E assim ele tomou um banho. Aí eu fui até pesquisar, eu digo, menina, ele estava tão na carniça assim, porque os franciscanos são conhecidos por ser fedidos? Não necessariamente. Mas por aí, não sei se eles são, né? Nunca cheirei um franciscano. Mas eles são conhecidos pela questão da pobreza. Mas aí Francisquinho levou meio ao pé da letra novamente, pobreza, sujeira. E nós sabemos que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Embora eu tenha pesquisado, porque eu precisava dessa informação. O sabonete surgiu quando? Menina, nasceu em 600 anos antes de Cristo. O sabão. Agora, o sabonete chegou no Brasil em 1860. Ou seja, Francisco não tinha esse poder de lavar com sabonete suíno. As pessoas lavavam com areia e com água. E quando muito, com terra, né? Ou barro. Que até hoje a gente usa uma argila, né? Naquela época era de graça, pegava assim, as terras não eram asfaltadas, então era assim que as pessoas tomavam banho, né? Mas vamos dizer que hoje a gente conhece o cheiro de perfume, né? E na época de Cristo, lembra que lavaram os pés de Jesus com perfume muito caro? Os óleos essenciais dos perfumes eram heranças, eram coisas assim, gente, como eu falo, rica milionária. Os pobres paupérrimos não tinham. E vamos lembrar que Francisco estava numa época que ele não tinha nem sapato, quer dizer, lá, óleo para passar o corpinho para ficar cheirosinho, não tinha. E aí disse que ele foi tomar banho nas condições que ele tinha, não sei nem se ele lavou a roupa, mas aí disse que depois o padre deu autorização para ele pregar. Né? Ele não queria ser um ilegal, disse, eu vou pregar por aí e vou ser preso. Então por isso que ele foi procurar o Papa. Aí ele abriu o que nós conhecemos atualmente como, né, como a Ordem dos Franciscanos, até hoje, né, que é conhecida pela questão dos bens materiais e de quase não ter bens materiais. Aí eu coloquei aqui que tinha um companheiro que ajudava na pregação, porque não era só ele. E aí ele começou a pregar em vários países. Muito bem. E numa dessas pregações ele conheceu, e vamos deixar isso bem claro, nós não vamos falar da Santa Clara, que foi companheira dele nas pregações e no mesmo testemunho, né, que é atualmente Joana de Ângeles, correto? Mas foi aí que ele conheceu Clara. Clara já era de família nobre. Mas aí, veja, ser de família nobre ou ser de família pobre, a diferença era tão somente naquela época
sendo uma mulher, de que você comia bem ou mal, se vestia bem ou mal, mas o vazio interior existia, porque ela só ficava em casa, não existia uma Netflix, não existia um shopping para se divertir, fazer compras, elas nem saíam, as mulheres na época de Francisco, né? Ficavam em casa. Então tinha uma espécie de um conforto a mais, mas ser nobre não era que ela vivia num castelo, ela tinha uma condição um pouco melhor. E aí ela se apaixonou por Francisco, ia escondido na pregação dele. Até que ela, tal como ele fez, largou todo o dinheiro dela, que ela nem tinha, era o dinheiro do pai dela, né? E aí fundou a Ordem das Clarissas Pobres, que também existe até hoje. Mas vamos lembrar que eles poderiam ter trabalhado juntos, né? Eles se tornaram amigos e Francisco, durante várias ordens ali, a procurou para ter conselhos e tal. Mas eles não trabalhavam junto por uma questão, novamente, de que a mulher não tinha espaço. E de que as mulheres não poderiam frequentar o mesmo espaço religioso dos homens, e não eram bem vistas, né? E na Igreja Católica essa separação existe, na verdade, até hoje, né? Não existe, por exemplo, existe só padre, né? Então, você vê uma mulher lá falando com o mesmo papel de importância, não. Só existe papa, não existe madre. Né? Deveria. Acho que a gente ia revolucionar. Quem sabe, né? Mas eu acho que é um contexto, não é só religioso, é cultural também. Muito bem. Então, por isso, por essa questão de cultura, eles tiveram que fazer duas ordens, né? Dos franciscanos e das Clarissas. Mas a ideia era a mesma, de trabalhar com o menos material possível para poder trabalhar com, como eu disse, com o maior moral possível. Menos material, mais moral. Tá? Para dar privilégio à questão da moralidade, para a gente poder compreender. Bom, ele realizou muitos milagres, mas ele tinha uma saúde muito frágil. E aí, numa das situações, ele teve que paralisar pela questão que ele não conseguia andar. Né? E os franciscanos, até hoje assim, como eu falei para vocês, eles têm uma coisa de material, não pode ter muito material. Então teve uma época que ele tinha que andar só se fosse de cavalo. E cavalo, não sei quem já andou de cavalo, é uma coisa tão cômoda. É mais bonito do que cômodo, né? É bem cômodo, porque tem aquela movimentação toda, tanto que ele é usado em terapias. E aí os franciscanos já passaram a não ver com bons olhos. Por quê? Porque já era tido como luxo. Então ele teve que realmente paralisar. Quando ele voltou frágil ainda, mas ele tinha que voltar. Ele disse, não, menino, não pode ficar doente a vida toda. Quer dizer, ficou, mas tudo bem. Aí ele continuou. Quando ele voltou, ele teve que deixar a ordem dele, a igreja dele, né? Ele voltou. Tinha uns lá que viraram completamente vagabundos, assim, conta a história. Vagabundos, entenda-se. Não era pobreza mais, eram marginalizados. Eles não comiam, não bebiam, não faziam mais nada, né? Tinham largado tudo. E tinha uns, que sempre tem uns assim também, né? Eu não vou ficar mais pobre não, eu vou enriquecer. Eu vou falar de Jesus, mas eu vou enriquecer. Aí ele disse, menino, só porque eu parei uns pouquinhos já aconteceu isso. Falou assim. Aí ele disse, não, vou retomar a minha igreja. Aí ele conseguiu organizar mais um pouco ali e continuou trabalhando. As escrituras dizem, o que é mais engraçado, que ele mesmo idoso continuou trabalhando. Por que a risada? Porque São Francisco de Assis morreu com 44 anos. Então quem já passou dos 40, vocês já estão idosos. Ou seja, ele tinha uma saúde, ele tinha, os registros contam que ele tinha enxaquecas fortíssimas, ele não tinha enxaque, não tinha um remédio assim para ajudar. E hoje a perueira foi buscar as crianças, ai, pronto, com enxaqueca. Eu digo, menina, eu tenho um enxaque aqui, pega aí. Aí quando ela voltou, pronto, que remédio era aquele, maravilhoso. Eu digo, não é uma glória. Mas pensa, naquela época as pessoas, isso nós estamos falando de 1182, que já não era na época de Jesus, né? Já tinha se passado um tempinho. Não tinha remédio de enxaqueca, menina. Ou você tomava ervas, ou você meditava, ou você, sei lá, vomitava de dor. Tinha pessoas que morriam ainda de dor de dente nessa época de São Francisco de Assis. Então, com 40 anos, as pessoas já eram muito, muito velhas. Porque a vida era muito pesada. Ele não tinha calçados. E ele pregou em vários países. Às vezes, para ir daqui até o shopping de Mauá, a gente diz que é longe. Né? Para vocês verem como a gente está... Mudaram muitas coisas. Até a casa espírita longe, né? Verdade. Tá chovendo. Não, menina, mas eu digo pro shopping porque é lazer, né? Vamos pro shopping. Ai, não, era lá longe. A pessoa às vezes pode se divertir.
A casa espírita é sempre longe, nunca é perto. Você pode morar do lado e é longe. Bom, durante uma pregação, uma das últimas na verdade, bem pertinho assim deles encarnar, ele viu a figura de um anjo com 6 asas. O que conta as escrituras que ele é tipo um serafim, tá? Ou seja, um anjo, né? E após essa visão que ele teve, ele tomou como conta ali, como dizem os flagelos de Jesus, sabe? Algumas, já historicamente, né, como eu digo novamente, o fantástico, já mostrou alguns casos de algumas pessoas que já tiveram isso e tal. Mas ele passou a ter vergonha daqueles flagelos, porque as pessoas não iam acreditar ou iam supervalorizar, então ele escondia com as vestes dele. Por isso que as vestes dos franciscanos são de mangas muito longas, porque ele usava e sempre puxava, porque ele não queria que vissem as chagas dele, mas ele tinha as mesmas chagas que Jesus sentia mais dores ainda, né, depois dessa aparição. Bom, ele faleceu em 1226, vejam, 1182, 1226, não é muito tempo, né? Mas ele começou muito cedo. E ele faleceu, evidentemente, doente, né? E morreu, ele pediu a Santa Clara antes de morrer. Um dia antes ele foi conversar com Santa Clara sobre a condição dele e fez um pedido que ele gostaria de ser enterrado nu, né? Pela questão da filosofia de vida deles. E no momento que ele faleceu, milhares de aves, assim contam, né, os registros, ficaram sobre... No momento que ele desencarnou, veio... As avezinhas estavam todas estacionadas no telhado, assim. Vieram em voo, estacionaram no telhadinho. E cantaram. Esse foi São Francisco. Muito rapidamente? Muito rapidamente. Mas é o que eu tenho para hoje. Aí nós vamos fazer algumas observações muito rápidas. Ele foi padroeiro dos animais, né? Ele é padroeiro dos animais, muito considerado no espiritismo também, mas muito mais na igreja católica, assim, iniciário. Mas por quê? Porque ele tinha essa conexão com os animais. A gente sabe que em uma das passagens, e que hoje está sendo estudado se de fato ocorreu com o animal lobo, ou se foi com o inimigo, né? Mas ele doutrinou o lobo e disse, olha, de ti não sairá nenhum mal, e você não prejudicará ninguém, né? Nenhum animal e nenhum ser, né, humano. E a partir de então o lobo, ai, doída, aí foi embora, virou um cachorrinho, depois que ele conversou com ele. E disse, mas ele era muito acompanhado pelas aves. Eu não sei aqui quem cria aves, eu sou contra aves em gaiolas. Mas quem cria, Deus abençoa do mesmo jeito. Na rua que eu moro em Ribeirão Pairs, bem pertinho daqui, do lado sul, né? É uma cidade, o hino fala assim, cidade serrana, o teu povo de ti se ufana. Então vocês imaginam onde eu moro. E lá, todos os dias, quando eu vou trabalhar, os passarinhos... E não é uma beleza passarinho cantando. E chega, ele estava de peito estufado, os pardal. E eu sempre paro assim para observar. Tem tucanos do bico verde. São seres assim, em termos da natureza, muito sensíveis, né? Cantar, olha que bem, sou um animal que canta. E ele era muito ligado às avezinhas. Francisco de Assis. Por isso que a maioria das imagens tem o quê? Ele com um passarinho. Que é a coisa mais linda, né? E aí, numa das ocasiões, e sempre tinha, dizem também, né, os contos e as histórias que falam sobre ele, tanto da Igreja Católica quanto do Espiritismo, as obras espíritas, que sempre tinha uma ave acompanhando. E numa das ocasiões, andorinhas estavam acompanhando ele, fazendo muito barulho. Aí ele disse assim, meninas, agora eu preciso fazer minha oração. As andorinhas. Aí elas pararam. Eu achei chique, mas na verdade não foi meninas, né? Ele disse, irmãs andorinhas, agora eu tenho que falar comigo, porque ele era mais chique do que eu. Aí elas pararam na hora. E numa das outras ocasiões que contam, ele estava fazendo suas orações e tinha parado já de orar. Aí pousou um passarinho, uma ave, sobre ele, lembrando que era a hora da oração da meia-noite. Eu achei chique. Mas era essa a conexão que Francisco tinha. Então, naturalmente, e já nós sabemos, eu creio muito nisso, quando o animal está doente, ora para São Francisco de Assis. Que, na verdade, nós sabemos que hoje ele tem uma legião de espíritos na espiritualidade, legião de espíritos na espiritualidade, que trabalha nesse setor dos nossos queridos irmãos animais. Eles são, de fato, nossos irmãos. Bom, já falei que ele teria sido o apóstolo João Evangelista, aquele que diz, ó discípulo amado,
que estava ali na hora da morte, e que Jesus falou, Maria, este é teu filho, esta é tua mãe. Ou seja, olha que gente divina que São Francisco era, né? E que aí a gente vai ficar sabendo pelas obras do Espírito Inácio Ferreira, quem não conhece, tem que conhecer. Uma obra melhor do que a outra, que diz, justamente na obra Emmanuel, Médium de Jesus, né? Que foi psicografado por Carlos Bacelli, amigo assim de Chico Xavier, que diz que Chico foi quem? Francisco de Assis. Então, uma sequência, né? E se eu mesmo, quando estava preparando a palestra, o meu anjo da guarda falou, menina, dá uma olhada também em Francisco de Assis e Chico Xavier, porque as semelhanças são abundantes, né? Chico Xavier teve vários animais, era uma pessoa que viveu na pura simplicidade, queria ser rico milionário, né? Viveu na simplicidade, o jeito que ele falava, o jeito que se portava, né? Enfim, não tinha cabelo. E era não era Giovanni, não era Giovanni. Mas aí eu tenho uma esperança que na próxima encarnação eu volto como maga só. Muito bem. E aí, Santa Clara se tornou Joana de Ângeles, mas a palestra não é sobre ela, é só a título de conhecimento. Que Joana era muito conhecida como mulher de Cusa, na época de Jesus, que era procurador de Herodes. Ela era da classe rica da sociedade naquela época. Mas lembrando que a mulher ser rica naquela época era só o quê? Só comer e dormir numa cama boa. Somente isso, um pouco mais de confortinho, ali e aqui, não comia só pão e água, que era o que os hebreus, né, que os funcionários ali da pele viviam, por isso que eram todos magros, não tinham roupa, era só pão e água, ensopado 4 vezes ao ano só. Mas se a gente começar a pôr água, a gente engorda. Não, mas porque se tu não trabalhar, menina, eles trabalhavam e comia só pão e água. Chega lá, tem manteiga? Não tinha manteiga, era só pão cru. Mas enfim. E ela foi uma das que com Maria e Madalena foram depois perfumar o corpo de Jesus, cuidar do corpo de Jesus depois que ele já tinha sido retirado do sepulcro, encontraram a pedra, né? Fizeram, Então, se a gente for falar da grandeza de Joana de Ângeles, ela teve várias outras encarnações como Joana d'Arc, aí teria que ser outra palestra. Muito bem, só são algumas observações. Aí as lições que Francisco deixa em 10 minutos. 10 minutos, vamos lá. Cada vez mais tenho me superado no CA, viu? Eu não estou falando tão mais rápido, né? Estou serena. Mentira. Essa mudança vai demorar anos ainda. Hã? Tá quietinho. Estou quietinha, mas é porque eu estou com medo do João, olha, que ele falou que eu não saí daqui, ó. Vocês viram que eu nem estou indo muito para lá, né? Jesus está vendo a minha evolução. Bom, vocês já viram que eu tenho ali, ó, a mesma coisa que Francisco. Eu não gosto do meu nome. Mas enfim. Primeira lição que Francisco nos deixa, todo mundo pode mudar. A gente vai lembrar que ele saía com várias, né? Todos os filmes de Francisco, quando você for ver na adolescência, aparece lá. Ele levantando e 2 mulheres na cama. Achei chique? Não, mas enfim, vamos deixar pra lá. Ele já era um jovem que tinha um certo dinheirinho, né? E que vivia em festas. Tanto que o primeiro chamado dele foi numa festa. Achei chique? Achei. Jesus ter atuado até na festa. Bom, segunda coisa que a gente aprende com Francisco, a gente aprende muitas coisas, né? Mas que nem tudo que dizem é da forma exatamente como dizem. A gente vai aprender isso no primeiro contato com o leproso, né? Porque todo mundo tinha medo da lepra. E aí ele foi ver que ele só era um irmão doente. Lógico, uma doença contagiosa. Mas quantas vezes a pessoa diz, olha, a Margarete é assim, assim, assim. Às vezes a Margarete pode ser assim, mas pode ser pior, pode ser melhor, né? Aí tu vai conhecer a Margarete, nossa, Margarete, olha, é aquilo que tu falou, um pouquinho pior. Ou então, menina, até que eu gostei daquela menina. Então, às vezes as pessoas chegam e falam pra gente de uma coisa, a mídia e tudo mais, e a gente romantiza aquilo, ou acha que aquilo tem que ser daquele jeito, e nem sempre é, né? Você dá uma licencinha rapidinho? Claro. Licença, quem que é o dono de uma Fiesta? A placa 5305. Fiesta significa festa, já tem alguma coisa com o Francisco também. Muito bem. Bom, aí outra coisa que a gente vai aprender também, que dentro da família existem casos de relacionamentos tóxicos, né? Vamos lembrar que o próprio pai dele prendeu ele no porão. Por quê? Porque ele foi fazer uma caridade. O pai poderia ter sido mais compreensivo e ter dito, não, realmente ele foi imprudente, porque ele foi imprudente. Ele não pediu permissão, não era dele, né, oficialmente. E foi lá e mexeu nas coisas que era do pai, vendeu uma propriedade que também era dele, né? E ele foi imprudente. Mas o pai o prendeu. Então é um relacionamento bom, né?
E a gente vai lembrar também que nem o pai, nem a mãe o seguiram. Então, muitas vezes a gente tem um sonho e vai contar... Irmãos, eles tinham irmãos? Não falam nas escrituras. Menina, tu veio fazer essa pergunta agora, mas posso pesquisar e responder depois. Mas não falam, eu acredito que não. Fica para a próxima, Alain. Mas eu acho que não. Porque senão o irmão ia ser, não, tira. Então, eu não sei realmente, mas eu imagino que ele tinha sido filho único, porque nenhum registro daqueles que eu li sobre a história dele contava que ele tinha irmãos. Mas pode ser que sim, por que não? Mas enfim, a família dele não o apoiou. E a gente vai lembrar também que Jesus teve a sua missão. Maria estava sempre perto, mas de fato Maria não estava nas pregações de Jesus. Maria virou cristã depois da morte de Jesus. Mas até então... Por quê? Porque muitas vezes a gente vai contar as coisas para o nosso familiar, minha mãe não me apoia, meu pai não me apoia. E muitas vezes a gente desiste de algo por causa do pai e da mãe, né? Agora, você já pensou se ele dissesse, papai, realmente eu errei? Não vou, não? Então, dentro da nossa própria família, nós espíritas sabemos disso, que às vezes os nossos maiores dividendos, por assim dizer, residem dentro da nossa própria família. Tá? Bom, pobreza e riqueza são provações. Existe pobre orgulhoso e rico humilde. Outra lição que a gente aprende com Francisco, né? A gente diz, menina, eu trabalho com comunidade, né? Sou professora em comunidade. Ou seja, se quando eu desencarnar não for para o céu, nenhum de vocês irá. Porque, pelo amor de Deus, é miséria atrás de miséria. É miséria material, é miséria moral, é só pela cristandade. Mas enfim. E a gente vê que às vezes você vai dar algo a alguém e não agradece. Eu trabalho com 46 crianças, eu olho de manhã e de tarde. Novamente, se eu não for para o céu, ninguém irá. E, por exemplo, agora teve a Páscoa. A gente fez uma doação lá, né, com os pais, fizemos a bendita da sacolinha do doce. Demos na quarta, na quinta, porque minha diretora disse que na quinta ninguém viria, na quinta santa. Eu digo, mulher, é só sexta santa, a quinta não é. Vai vir todos, e veio, pela honra e glória do Senhor. Eu dei na quarta, na quinta, fui olhar as agendinhas das bênçãos. Alguém escreveu, obrigado, professora, pelo saquinho de doce. Tá aqui, agradecer. Tá entendendo? Existe pobre orgulho, você pensa que não precisa agradecer. Não é? E elas são mães e pais, ou seja, estão ensinando isso também aos filhos. Agradecer para quê? Falar obrigado para quê? Como existe também muito rico humilde. Que de repente entre vocês tem alguém que tem casa de piscina, pode me chamar no verão. Um dia desse eu vi uma Land Rover, eu digo, mulher, por que eu não fiz amizade com um cara que deu Land Rover aqui? E eu andando a pé. Ordenar esse cara da Land Rover e levar até Ribeirão Carlos. Brincadeiras à parte, mas enfim, eu acho chique. Eu quase tirei uma foto assim, olha meu carro. Chegando para a bênção. Quem é dono daquela Land Rover? A amiga ali é da dona da Fiesta, né? Mas eu queria do Land Rover. Bom, tudo bem. Por isso que eu não cresci na vida, né? Cadê da cobra? Bom, ele trabalhou até a morte, que foram os 44 anos. Porque tem gente que, eu vejo muito isso, que vão se aposentar e não tem plano para aposentadoria. Ou já está cansada em vida. Tem uma professora lá que anda assim. Ela não anda, ela se rasteja, parece uma minhoquinha assim. Aí um dia desse, a sandália dela arrebentou, porque a sandália não estava aguentando ela. Não era ela que estava aguentando. Ela disse, eu vou me embora dessa mulher. Aí um dia desse, eu estou tão cansada. Eu digo, mulher, qual é a professora no Brasil que não está cansada? Eu digo, tu deixa de graça, vai procurar uma academia e tu trabalha só 6 horas que eu trabalho 8. Aí vamos embora. Que vai, te penumbra pra lá. Não é a pessoa, pelo amor de Deus, eu estou cansada. E por que não cansa? Dormir muito cansa. Trabalhar muito cansa. Férias cansa. Às vezes tu tem que tirar férias das férias, porque tu viajou, foi rico, milionário. Aí tu chega da viagem cansado. Eu acho chique, né? Eu chego do trabalho cansada. Tem dia da viagem cansada. Cansa. Então aí tem gente, eu vou virar velhinha, só vou fazer crochê. Mas quando faz crochê. Porque tem velhinha que nem crochê faz. Eu vou apresentar, não vou fazer nada. Minha filha, essas almas quando desencarnar é só pela misericórdia que Deus vai receber. Vai dar uma vassoura, como deu para aquele espírito amigo André Luiz. Aí desencarnou e pensou, olha, você é médico. Menino, deu uma vassoura. Primeiro instrumento de trabalho do André Luiz. Pra você ver. Bom, e onde tem ser humano tem corrupção. Lembra que ele ficou doido quando ele voltou, já estava tudo em desordem? Eu vejo muito, a Beth aqui está representando, né, a diretoria do CA, os nossos amigos que aqui estão. Mas pode ver, qualquer lugar religioso, a gente pode ser o melhor centro espírita, a melhor igreja protestante, porque tem gente boa em todo quanto é canto, né? Porque ser bondoso, lembra do bom samaritano? Não depende de religião. Religião é só uma parte de nós, não é o todo, né? Não é o todo, é uma parte. Tem corrupção. Tem aquele que quer ganhar mais, tem aquele que faz as coisas erradas.
E vai, finge que a espiritualidade não está vendo. Tem aquele que tem medo da morte, e assim vai. Tem aquele que pensa que não está sendo visto dentro do centro espírita. Você não quer ser visto? Não venha no centro espírita, que é um mais. Até tua alma, tu entra ali e vai agir. Aí os amigos lá dentro falam, menina, aquela menina lá. Você tá vendo só a carcaça, por eu conhecer ela, ó, já. Aquela dali não presta, não. Porque ele está vendo, ó, gerações e gerações. Às vezes pode até prestar um pouco nessa, mas ele está vendo nas outras. E aí o nosso irmão Divaldo, ele fala o seguinte, que em 2030, que já está pertinho, né? Alguns estarão mortos pela honra e glória do Senhor. Vão com Deus e volte com Ele também, depois vão voltar. Mas alguns aqui estarão vivos, né? Diz que estarão reencarnando espíritos de alto porte para que em 2045, ou seja, quase 15 anos depois, comecem a trabalhar como novos gênios da próxima era. Esta ação se deve ao fato de nossa humanidade ter aumentado o número de doenças de ordem emocional e suicídio. Por isso que eu falo que até hoje nós estamos buscando os nossos salvadores. E por último, meus irmãos, olha, não acredito que eu vou terminar no horário. Tu falou 5, né? O 10 eu já não vou cumprir, vou cumprir o 5. Uma das lições que os franciscanos nos deixam, as clarisses nos deixam embora, que a gente tem que ter cuidado, porque todo excesso esconde alguma falta, né? Então, eu vou virar pobre de vez. Mulher, vamos tomar um sabonete, que nem o próprio padre Inonso III, esse menino, só se for com os povos. Aí depois ele vê, mas não, só depois que vocês tomaram banho. Aí tomou banho e voltou. Não vamos confundir o exagero de tudo. Vem de alguma falta. A pessoa que compra muito sapato, por que muito sapato só tem 2 pés? Você compra muita coisa, eu sou viciada em ele. Então, repense aí. E Chico, como eu falei, se a gente analisar, ele tem todo o raio-x, né? O próprio São Francisco de Assis. Era tão humilde quanto, era tão bondoso quanto. Teve uma missão que só Jesus Cristo na causa. Mas, enfim, ele só não foi baladeira, né? Era como eu nunca fui baladeira. Enfim. Aí, Chico Xavier, que para mim foi um dos maiores exemplos de cristianismo, não diria nem de espiritismo. No próprio cristianismo, ele fala assim, no livro Minutos com Chico Xavier, que eu comprei ali, foi 5 reais, de José Carlos de Luca. Ele fala assim, ó, fazer regime. Fazemos regime para emagrecer. Eu não estou fazendo, estou pecando. Compramos livros, vamos aos especialistas. É natural. Precisamos de saúde, de corpo mais livre. Fazemos ginástica para ter elegância física. Eu estou lá na academia, uma vez por semana só. Por que não podemos fazer um pouco de regime de desprendimento? Às vezes o pão apodrece dentro de nossa casa. Gente, quem ainda em pleno século XXI joga comida fora, toda comida fora que você joga, você vai responder. Seja 100 gramas, 200 gramas. Mas vai responder e não vai ser pouco não, irmão. Então é mais fácil você se antenar sobre isso. Vai diminuindo a quantidade, né? Porque Chico dizia que ele tinha benefício em comer menos, porque talvez ele fosse obeso. Ele teve esse privilégio. É um tipo de sabedoria que nós não temos, né? Mas vocês entenderam, guardando a devida proporção do exagero, correto? Então, como a amiga aqui falou, se não serve para você, para que você vai estar doando ao outro? Menina, ele é pobre sem botão, serve. Ele é pobre, o que o pobre sem botão vai fazer pela conta do rico? Não vai fazer nada. Se você não tem botão na roupa, não doe. Roupa a gente também não doa. Porque às vezes é tão pobre que não tem roupa. Tem sim, minha filha. Porque o pobre que é pobre, ele está... Estou dizendo a vocês, trabalha em comunidade, eles bebem cerveja. Ele não compra calcinha, prefere cerveja. Mas uma calcinha custa R$2,50. Eu compro ao invés da calcinha de R$2,50. Porque lá fora custa bem. Mentira, menina. Ali na pracinha de Ribeirão custa R$2,50 mais baratinho. Mas enfim, tem. Tá? Mas se você for dar, dê como se fosse dar com um familiar. Você olha, mãe, não serve mais essa, tu não queres ficar? Dê o seu melhor. Porque um dia a roda da vida ela gira, né? Muitas vezes. Você está lá em cima, a tendência é o quê? Você descer. E se você está descido, a tendência é você subir. Se você se esforçar, para, né? Porque Cristo já deu tudo pra gente. O restante é conosco. E aí, no livro Francisco, O Sol de Assis, nosso querido Divaldo Franco e César Braga, ele fala, deixa eu ver um pouquinho, tá? 10 itens só para a gente desapegar. Ou seja, o próprio Francisco de Assis falando sobre desapego. Perceba que tudo é passageiro. Tudo, sem exceção.
Pai, mãe, alegria e tristeza. Ai, eu não consigo viver sem meu pai. Vai ver, porque uma hora outro vai morrer, ele vai morrer. Olha que bênção, e morrer é uma bênção. Esse que morreu é um desastre não, que, ai, glória a Deus, morrer. É um livramento. Bom, 2. Viva intensamente o hoje, sem ansiedade, aí é para mim mesmo, exagerada quanto ao futuro, e sem lembranças amargas do passado. O passado já passou, o futuro você não sabe. Quantas vezes a gente se planeja fazer uma coisa, até a semana que vem não dá. Ano passado nós tivemos um caso de um irmão querido que ia dar uma palestra e faleceu. Acho que dias antes, não foi? Na semana. Na semana, olha. Teve uma amiga minha que hoje falou, menina, eu contratei o TCC para uma professora, ela morreu. Eu digo, menina, ela entregou o TCC. Ai, glória a Deus, entregou. Eu digo, tá bom, então ela morreu pela honra e glória do Senhor, Jesus levou ela. Mas tá vendo? Ela tinha uma programação de ver a menina assim, falava, vamos nos ver, vamos... Aquela pessoa que fala, vamos nos ver, eu não falava, vamos deixar para depois não, porque esse depois não existe. As pessoas morrem crianças, as pessoas morrem jovens, as pessoas morrem velhas. Vai morrer, é uma glória. Tente não criar grandes expectativas. Ele disse tente. Francisco de Assis. 4. Filtre com equilíbrio as críticas e os elogios, não permitindo que fala alguma determine o seu jeito de ser. Eu, Margarete, sou única, do jeito doido que eu sou única. Os palestrantes que vieram aqui, eles vão dar palestra do jeito deles, do modo deles, né? Porque eles são eles, eu sou eu. Cada um faz as coisas ao seu modo, guardando a devida proporção de respeito e evolução, né? Porque como a gente é hoje, daqui a 5 anos não pretende ser. Você vê que eu só fiquei aqui hoje, né? Olha a evolução. Liberte-se de tudo que não tem utilidade e se encontra guardado. A Betinha já deu um convite aí. Trancado, parado em sua casa, em sua vida. Porque quando você morrer, que pode ser amanhã, pode ser semana que vem, ou se demorar um pouquinho mais, né? Se você ficar rico até lá. Mas vou contar uma coisa, você que nunca foi no velório, o caixão só cabe uma roupa, que às vezes nem tu escolhe. Às vezes não tá vendo disso, pode ser essa roupa, mãe. Podia ser uma roupa tão melhor, umas flor que não tem nada a ver, né? Umas flor branca. Quando morrer com flor branca comigo, eu boto uma rosinha, uma amarelinha, gosto de branco. Eu lá quero paz, eu quero alegria quando eu morrer. É paz. Já tive muito. Paz eu nunca tive durante a vida, eu vou ter durante a morte. Eu não quero, eu quero alegria. Bote um amarelo lá. Bote uma foto de um gato também para acompanhar aqui, alegre. 6. Valorize cada relacionamento, mas não queira reter ou controlar ninguém. Ah, é difícil. Mas essa pessoa, quando tu morrer, também não vai contigo, não. Pode até morrer contigo, né? Às vezes acontece a desgraça junto ali, desgraça ou bênção. Mas tu vai para um canto, ela vai para o outro. Mantenha contato com quem nada possua ou quase tudo tenha perdido. Nos conecta ali com Deus. Às vezes a gente pensa que a gente não tem nada. Aí tu vai e conhece alguém que perdeu tudo numa enchente. Como eu vi ano passado, uma mãezinha. E no final do ano ela me ajudou no projeto com as crianças. Ela perdeu tudo na enchente. Em dezembro ela me deu R$100. Ajudando o projeto que eu tenho com as crianças. E aí tu diz, olha, fulaninha que trabalha comigo, menina, casado, marido rico, me deu R$10. Deus estava bem. Bom, aquiete-se e faça silêncio interior a fim de ouvir seu coração, sua intuição, sua alma. Meditação. Cultive a fé, dependente do rótulo religioso, nós falamos disso, que tenha ou não abraçado. Encontre prazer nas coisas simples da vida. Então, que Deus abençoe vocês. Se a Beth me permite 1 minuto só, vai, Beth. Eu tentei ser religiosa hoje, mas você não me ajudou. Você atrasou minha palestra em 8 minutos. Você me atrasou em 8 minutos. Deus está vendo. Então, eu vou ler, mas vou pedir para quem enxerga, ler comigo, porque aí já fica como oração final, correto? Que é a oração de Francisco de Assis. Então, vamos lá. 1, 2, 3. Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver eu, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei com que eu procure mais consolar e
ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém. Amém. Louvado seja, perdão pelo horário, gratidão por tudo. Então vamos nos preparando agora, vamos ouvir nosso querido irmão e nos preparar para entrar para a sala de paz. Né? Boa noite a todos. Boa noite. Meu nome é Christopher. Eu venho aqui hoje conversar um pouquinho com vocês, apesar da hora. Nós temos que ser mais rápido. A vontade é de ficar muito tempo explicando determinadas coisas. Vocês acabaram de ouvir uma lição linda da vida, que foi de São Francisco, e exemplos de muitos outros que vieram. E que vocês estão aqui para receber aquilo que vocês vêm buscar. Porque a cura interior. Essa cura interior tem que sair de dentro de vocês, porque foi vocês mesmos que colocaram estes problemas em vocês. Então, às vezes vocês falam, poxa vida, minha vizinha ou meu vizinho estão bem e eu estou aqui sem poder sair de casa, mas quem foi preocupado? O vizinho? Não. Ele se cuidou melhor que vocês. A mente da gente tem que trabalhar para o bem. Nós nunca podemos nos desanimar. Nós temos que sempre se elevar, procurar coisas boas para ver, coisas boas para ler, entretenimentos que nos fazem nos colocarmos de bem com Deus, seguir exemplos, coisas boas, porque nós, espíritos que somos, na minha passagem na vida terrena, eu também sofri. Fiz coisas erradas, mas eu recebi a bênção de Deus para mim ser o que eu sou hoje. Vir acalentar a vocês e ajudá-los em que vocês precisarem. Se vocês tiverem algum problema de saúde, lembrem de mim. Faça uma oração para mim, que não é, na realidade, para mim, é para Deus. Ele me permitiu estar com vocês todos aqui. Ele que nos permitiu a vir e fazer com que vocês também estejam aqui. Porque nós passamos várias e várias vidas, inclusive vocês. Então, aqui nós estamos, a terra é para pagar nossas faltas passadas. Esquecer do nosso vizinho, se ele está melhor ou pior que nós, e pensar somente em nós, fazer uma reforma íntima, ler o Evangelho e pregar as palavras boas para todos. Não é porque uma vizinha minha não quer me falar comigo, problema. Vai orando mesmo assim por ela, até ela chegar à conclusão, quem está errado é ela, não é você. Nós temos que ser amigos de todos. Ou vocês pensam que nós estamos aqui, os médiuns dessa casa têm vida fácil? Não tem também. Nós temos nossos compromissos. Nós fomos escolhidos para estarem aqui com vocês. E por que vocês também não podem ser escolhidos para vir um dia estar no nosso lugar? Depende de cada um. A cura está dentro de cada um de nós. Se o dia que todo mundo, todos independentes, colocar a fé, acreditar naquilo que é a necessidade, que é se curar, é tirar aquelas coisas que estão nos fazendo denegrir, mas nós tirarmos com amor. Mas não é vou tirar de mim, vou jogar ali, para outro pegar, não, negativo. É em frente. Mente positiva, ocupar a mente. Uma coisa que eu fiz, esse ser que está aqui me representando, acreditar nisso. Ele estava entrando num campo que não tinha mais volta. Até que eu cheguei a ele, juntamente com a permissão de Deus, e nós nos levantamos de novo. Hoje ele batalha para se regenerar das coisas passadas. Não nessa vida só, em vidas passadas.
Coisas que lá atrás ele passou junto com a família. E hoje ele tem que ser forte o suficiente para superar qualquer dificuldade. E ele está conseguindo. Pelos méritos dele. Porque ele acreditou no espírito dele que tinha se regenerado. Porque hoje o corpo necessita de um espírito. O espírito não precisa de um corpo. Essa é a missão que nós temos na Terra. Regenerar o corpo, não vai tentar regenerar o nosso espírito. Ele que nos dá vida ao corpo. Ele que nos vai fazer dar exemplos para as outras pessoas. Mas através do corpo. Através da representação de carne e osso. Certo? Essa é a minha mensagem a todos vocês. Que retornem para os vossos lares, acreditando no poder de vocês mesmos, não só de Deus. Deus ajuda, mas Ele precisa da ajuda de cada um de vocês, representando a sua família aqui presente. Não é só vocês que têm que pensar em tudo. União. No dia que todos tiverem união, a paz vai ser estabelecida em qualquer lugar, em qualquer circunstância. Gratidão a todos e muito obrigado. E vamos em paz às nossas casas. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa passagem, que assim seja. Graças a Deus, graças a Deus.